nono ano. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos sobre equação ou até mesmo função do segundo grau. Olha só, a gente já aprendeu muitas coisas, né? Como calcular o zero de uma função, quando essa função é completa, quando essa função é incompleta. E hoje nós vamos partir para outro conceito, de gráficos de uma função do segundo grau, tá? Então o que nós temos? Nós sabemos que uma função do segundo grau ela é definida por ax² mais bx mais c. E essa função ela tem o seu gráfico representado da seguinte forma, olha só. Esse gráfico ou ele tem concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo. Isso vai depender do quê? Vai depender do valor de A da minha função. Isso é, se esse A for positivo, ela vai ter concavidade voltada para cima. Então, nesse caso aqui, ó, ela tem concavidade voltada para cima. Se esse A for negativo, ela vai ter o quê? Concavidade voltada para baixo, certo? Então, olha só, o que nós vamos estudar aqui? Então, anotem esse conceito que eu vou passar para vocês, que vai ser extremamente importante para que vocês possam resolver os próximos exercícios sobre ponto máximo e ponto mínimo de uma equação do segundo grau. Olha só, se esse A ele for maior que zero, isso é, se ele for positivo, não importa 1, 2, 3, 4, não importa qual é o seu valor, desde que ele seja positivo, o meu gráfico ele vai ter o quê? Concavidade voltada para cima. Então, observem esse detalhe aqui, ó. Se o A for positivo, isso é maior que zero, o meu gráfico vai ter concavidade voltada para cima. Legal, né? Agora é o seguinte, se esse A for menor que zero, isso é, se ele for negativo, menos 1, menos 2, menos 3, não importa o valor, desde que ele seja negativo, o meu gráfico vai ter o quê? Concavidade voltada para baixo, ok? Então, anotem isso aqui porque vai ser importante para vocês. Tá, mas onde fica o ponto de máximo e o ponto de mínimo? Olha só, quando você tem um gráfico com concavidade voltada para cima, é como se nós tivéssemos aqui, ó, um gráfico, um plano cartesiano, e nós fôssemos esboçar o gráfico dessa função. Então ele teria essa característica aqui, reta x, reta y, ok? Ó, concavidade voltada para cima, ela vai ter aqui ó, o seu ponto mínimo, tá? Então nesse caso, ela teria ponto mínimo. Quando o A é menor que zero, na hora de esboçar esse gráfico, olha só, reta x, reta y, ele vai ter o quê? Concavidade voltada para baixo. Então ele vai ter ponto máximo. Então é como se ele atingisse uma altura máxima e voltasse a descer, ok? Então olha só recapitulando. Quando o A é maior que zero, isso ele é positivo, eu vou ter ponto mínimo. É o mínimo do meu gráfico, o ponto mínimo lá embaixo, certo? Quando o A é negativo, tem concavidade voltada para baixo e ele vai ter um ponto máximo, certo? Observem isso, façam essas anotações, pausa o vídeo se for preciso, anota isso, porque vai ser fundamental para que vocês possam fazer os exemplos e os exercícios que vai ser proposto. Mas como que eu faço para encontrar esse ponto? Olha só, existem fórmulas, tá? Esse ponto aqui, ele é dado por um par ordenado. E como que eu encontro esse par ordenado? Através dessa forma aqui, ó, x vértice e o y vértice. Então esse ponto, como ele é o ponto máximo, ele é o vértice da minha parábola, ok? E esse vértice, no caso, é o ponto máximo. Aqui é o vértice da minha parábola, no caso, o ponto mínimo. E como que eu acho esse vértice? Calculando aqui, ó, x vértice e y vértice, que é os próximos exemplos que eu vou passar para vocês agora. Olha só, nesse exemplo que eu coloquei aqui para vocês agora, x² mais 8x mais 5. Então, se eu quisesse calcular o vértice dessa parábola, eu já sei o que? Algumas coisas, pelo que nós acabamos de ver, que ela vai ter concavidade, o gráfico dessa função, ela vai ter concavidade voltada para cima. Então ela teria essa característica aqui, ó, concavidade voltada para cima. Aonde ela vai passar? Só construindo o gráfico, atribuindo valores para esse valor para o x, nós saberíamos. Não é o nosso objetivo nessa aula, e sim para as próximas aulas construir o gráfico dessa função. O que nós queremos para essa aula é que você saiba calcular o vértice dessa parábola. Isso é, esse ponto aqui, ó, o vértice dessa parábola. Então são passos que nós vamos construir, certo? Para que nas próximas aulas a gente saiba construir o gráfico dessa função. De princípio, agora eu quero que vocês saibam calcular o vértice dessa parábola. E o que eu preciso?
eu preciso olhar para a minha função e identificar o valor de A, que no caso aqui é 1, né? É sempre o valor que está acompanhado de x, x ao quadrado. O valor de B é o que está acompanhado de x, que no caso é 8. E o valor de C é quem? É meu termo independente, que é o 5. Primeiro passo agora, quer dizer, o próximo passo é calcular o x-vértice. O x-vértice é menos B sobre 2 vezes o valor de A. É essa a fórmula que nós temos. Vamos lá então, ó. Calculando o vértice da parábola, eu tenho menos o valor de B. B vale 8, então mais com menos, eu vou ter o quê? Menos 8 sobre 2 vezes A. A vale 1. 2 vezes 1, eu tenho o quê? 2. Fazendo a divisão, menos 8 dividido por 2, eu vou ter menos 4 como x-vértice da minha parábola, certo? O próximo passo é calcular o quê? O y-vértice. Só que para calcular o y-vértice, eu preciso do quê? Menos delta sobre 4 vezes o valor de A. Olha só, delta. E como que eu faço para encontrar esse delta? Lembra na fórmula de Bhaskara que nós encontrávamos o valor de delta? É ele que nós vamos fazer aqui agora no exercício, tá? Trabalhar com aquela fórmula do delta para chegar no x-vértice. Vamos lá? Bom, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vocês devem se lembrar muito bem dessa fórmula. Então, o que nós temos? Delta é igual a b, 8, né? 8 ao quadrado, menos 4, vezes o valor de a, vezes o valor de c, que é 5, certo? Delta é igual a 8 ao quadrado, 64. Fazendo o joguinho de sinais aqui, ó, o que nós temos? Menos com mais menos, com mais menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20, não é isso? Então, nós temos delta igual a quanto? 64 menos 20, eu tenho delta igual a 44, certo? Até aqui tá tranquilo. Só que eu preciso do valor desse delta para que eu possa substituir nessa fórmula aqui agora. Vamos lá comigo? Y-vértice é igual menos o valor de delta. Delta vale quanto? 44. Como o sinal lá é negativo, eu vou ter menos 44 dividido por 4 vezes A. A vale 1, 4 vezes 1, 4, certo? Fazendo a divisão, menos com mais menos, 44 dividido por 4, eu vou ter 11, certo? Então, esse é o par ordenado, no caso, menos 4 e menos 11, que vai dar o vértice da minha parábola. Aqui, é importante que vocês saibam fazer isso, porque os próximos passos, os próximos exercícios, vai depender do vértice da minha parábola para que eu possa construir o gráfico dessa função, certo? Então, não tem nada muito difícil aqui pra gente. Eu preciso lembrar dessa fórmula aqui, certo? Que dá o x-vértice, dessa fórmula aqui que me dá o quê? O y-vértice, tá? Saber identificar o valor de A, B e C, e lembrando que para calcular o y-vértice, eu preciso do delta, ok? Ah, mas para que eu vou usar isso? Como eu falei, nós precisamos disso para construir o gráfico de uma função, que vai ser nossas próximas aulas. Então fiquem atentos e prestem bastante atenção, façam os exercícios que vai ser proposto depois, para que nós possamos se dar bem nas próximas atividades. Ok, nono ano? Abraço e até a nossa próxima aula.